Olá pessoal, vamos resolver esse exercício para calcular o volume do sólido obtido pela rotação do gráfico da função y igual a x², sendo ele delimitado pelas retas x igual a 2, y igual a 4. Então, na verdade, o que queremos calcular é essa área A1 aqui. Pois bem, a fórmula para o volume de um sólido obtido pela rotação de uma área, delimitada pelo gráfico de uma função y igual a f de x em torno do eixo y, a fórmula é exatamente essa que está aqui. Vamos dar nome aos bois aqui, tá? Essa área achurada aqui de verde eu chamo de A1 e essa área aqui, ó, A2. Quem é A1? É a área da região delimitada pelo eixo y, né? Pela reta y igual a 4 e pela curva y igual a x², que é a parábola. A2 é a área delimitada pela curva y igual a x², pelo eixo x e pela reta x igual a 2. O A, eu chamo de A1 mais A2, é a soma dessas duas áreas, que de fato é delimitada pela reta y igual a 4, pela reta x igual a 2, pelo eixo x e pelo eixo y, ou seja, a área desse quadrado. Então, A1 mais A2 é a área desse quadrado. Na verdade, um retângulo, né? Para ser mais exato. Não um quadrado, um retângulo. Então, o V é o volume do sólido obtido pela rotação da área A em torno do eixo Y. Quando você faz a rotação desse retângulo em torno do eixo Y, você obtém um sólido, que de fato vai ser um cilindro, com área igual a V. Aliás, com volume igual a V. V1 é o volume do sólido obtido pela rotação da área A1, essa área aqui, em torno do eixo Y. E V2 é o volume do sólido obtido pela rotação da área A2 em torno do eixo Y. Tá? Você rotaciona essa área em torno do eixo Y, você tem o V2. Obviamente, V é V1 mais V2, ou seja, V1 é V menos V2. V1 é quem nós queremos calcular. Tá? A gente quer calcular o volume correspondente à rotação dessa área A1 em torno do eixo Y. E esse V1 é V menos V2. Então, essa fórmula aqui, ela calcula a área delimitada pela reta x igual a A, pela reta x igual a B, x igual a, nesse caso aqui o A é 0, então x igual a A é o eixo Y, x igual a B, o B aqui é 2, tá? E delimitada pelo gráfico da função y igual a x. Então, o gráfico da função, se a função é a função x², esse volume vai ser da rotação da área A2. Se você considera que no lugar de y, né, a função y igual a 4, então você vai obter, na verdade, o volume do sólido obtido pela rotação do retângulo inteiro. Por quê? Porque a reta x igual a A é o eixo y, x igual a B, onde o B é 2, é essa reta aqui, e a função y igual a 4 vai ser essa reta aqui. Então, o volume que você vai obter vai ser exatamente o volume da rotação desse retângulo em torno do eixo y. Então, sendo assim, o volume que eu quero calcular, que é o V1, obviamente ele tem que ser calculado pela diferença, tá? Então você vai calcular aqui o V1 como sendo V menos V2, e conforme foi explicado acima, o V é calculado assim, que é a área da rotação do retângulo. O V2 é calculado assim, que é a área da rotação do A2, que é delimitado pela reta y igual a x².
Então eu calculo o V, deu 16π, calculo o V2, deu 8π, o V1, portanto, vai ser a diferença, que é 16 menos 8, que vai ser 8π também. Então é importante aí ter atenção aos detalhes, tá bom? Então o V1 é igual a 8π, mas perceba que nesse caso o V1 coincidentemente é igual ao V2. E é necessário ter cuidado para não calcular de forma equivocada o volume da rotação do A2. Nesse caso vai dar o mesmo valor, mas na prova, por exemplo, se cair alguma questão assim, pode acontecer do volume ser diferente e acabar, né, cometendo algum erro, tá bom? Então é isso.